Oi pessoal, meu nome é Cristina Junqueira, eu sou cofundadora do Nubank e estou de volta aqui na Exame, como a gente sempre faz, para bater aquele papo sobre negócios, carreira, tecnologia, as tendências, tudo o que está acontecendo por aí. E mês de março, nessa data tão especial, o tema hoje é liderança feminina. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu aprendi ao longo dos anos, o que eu vivi, enfim, tudo que eu puder dividir aqui com vocês. Vamos lá? Primeira coisa que eu queria falar sobre a importância da gente ter lideranças femininas, né? Da gente ter mais diversidade, ter mais mulheres líderes nas organizações. E, gente, tem inúmeros estudos que mostram, né, que um time mais diverso na tomada de decisão chega em resultados melhores, em escolhas mais acertadas, né? Tem estudos que mostram que as empresas que têm mulheres na liderança, elas chegam a ter lucros até 20% maiores, né? Como resultado aí de você ter mais inovação, de você ter culturas mais colaborativas, né? Tudo isso é resultado dessa maior diversidade. A gente também sabe que isso acaba tornando um ambiente muito mais aberto e inovador para os próprios funcionários. Isso se reflete em você ter uma equipe, né, de funcionários mais criativos e mais inovadores. E isso, gente, principalmente em situações de crise, é super importante. A gente viu isso ao longo da pandemia, né? Vários países aí que estavam sob a liderança de mulheres se saíram melhor, porque as mulheres também são reconhecidas por ter mais cuidado na tomada de decisão, principalmente quando vidas estão em risco. Então, tá aí um grande benefício que fala da importância da gente ter mais mulheres líderes. E aí vamos falar dos desafios, né? Se tem tantos benefícios assim a gente ter mais mulheres líderes, por que as mulheres continuam sendo uma pequena minoria das posições de liderança? De fato, é bastante difícil. Tem estudos recentes, né? Tem um dado novo que saiu agora de 2019, nos Estados Unidos, né? Nem na América Latina. 44% das startups, quer dizer, das equipes mais modernas e tal, mais jovens, não tem nenhuma mulher em posição de liderança. Realmente, a gente está falando aqui de exceções, né? E nas empresas de tecnologia grandes, esse número é muito pequeno, né? Hoje, no mundo todo, eu sou a única mulher entre as fundadoras de startups que valem mais de 10 bi de dólares. O Nubank é a única empresa brasileira, né, entre as 10 mais valiosas do mundo, entre as startups mais valiosas do mundo, e eu sou a única fundadora mulher. Realmente é uma exceção, é uma pena, porque a gente, né, já falou aqui dos benefícios, né, e esses números são ainda piores se a gente olha por alguns outros recortes. O número, por exemplo, de mulheres negras em posições de liderança no Brasil, é de cerca de 8%. É um número muito baixo, né? E mais de 60% das mulheres que são portadoras de alguma deficiência, elas estão em cargos operacionais e quase 80% delas não têm a menor perspectiva de eventualmente ter uma promoção para uma posição de liderança. Quando a gente fala de mulheres trans, então, tem uma discussão enorme sequer da inserção delas no mercado de trabalho. Então a gente ainda tem de fato muito espaço para avançar, não só na igualdade de gênero, mas também quando a gente olha sobre todos esses recortes. E aí a gente se pergunta, por quê, né? Por que é tão difícil, por que é tão exceção? Tem uma coisa também dos estereótipos, né, gente? Assim, desde criança, as mulheres, as meninas acabam sendo menos estimuladas, né, a perseguir, a se interessar carreiras na área de tecnologia, na área de ciências, na área financeira, né? E isso acaba gerando uma quantidade de mulheres menor que se interessam e que seguem carreiras nessas áreas e, portanto, resultando num número bem menor de mulheres em posições de liderança nesses setores. Por isso a importância da gente estimular isso, né? Da gente criar, por exemplo, no Nubank a gente faz eventos exclusivos para mulheres, né? Para falar sobre como essas carreiras podem funcionar, para conseguir dar para essas mulheres uma referência, né? De como que isso poderia ser para elas, porque muitas delas sequer cogitaram essa possibilidade, apesar de nem saberem e terem eventualmente um interesse. A falta de referência é um outro grande problema tanto na indústria de tecnologia como na indústria de serviços financeiros e nas posições de liderança. As mulheres, elas não conseguem nem sonhar com algo que elas não conseguem ver, né? Acaba sendo aí uma barreira adicional para despertar esse interesse. Essa falta de referência acaba diminuindo também o contato que as mulheres têm com outras mulheres que estariam em posições de liderança, né? E diminui a probabilidade delas ficarem na força de trabalho e, consequentemente, a probabilidade delas ficarem por tempo suficiente para chegarem nas posições de liderança. Então, de fato, acaba sendo aí uma das causas. Eu posso falar por experiência própria, né? Na minha carreira, eu sempre fui a única mulher em tudo
tanto quanto em ambientes que eu circulei, né? Na faculdade era um ambiente predominantemente masculino, eu não era a única, mas eu era uma de poucas, né? Quando eu comecei minha carreira também, mesma coisa, eu nunca tive chefes mulheres, diretores, vice-presidentes mulheres, né, que eu pudesse me espelhar. Então, de fato, foi algo que me fez querer fazer muito diferente no Nubank, né? E ainda bem, hoje a gente tem aí cerca de 42% de mulheres em todas as posições no Nubank, né? E a gente tem cerca de 40% das nossas posições de liderança no Nubank ocupadas por mulheres, que é um número já altíssimo quando a gente olha as referências tanto dos setores financeiros como do setor de tecnologia, né? Para vocês terem uma referência, as grandes empresas de tecnologia no Vale do Silício, que investem muito nisso, né? Para os seus times técnicos, elas não passam de 12% de representatividade feminina. E a gente, nos nossos times mais técnicos, a gente tem pelo menos 20% de representatividade. E a gente tem um compromisso de, no máximo até 2025, idealmente antes, né, de chegar a 50% de mulheres no Nubank como um todo e nas posições de liderança, né? Esse é o nosso compromisso para chegar, de fato, num ambiente de igualdade de gênero dentro do Nubank. A maternidade, né, gente, acaba sendo também mais um fator que, infelizmente, muitas vezes acaba segurando aí o avanço das mulheres. Quando a gente olha as curvas, né, do desenvolvimento de carreira e mesmo da ascensão salarial das mulheres, naquela idade ali que a maioria das mulheres que quer formar uma família tem filhos, a gente começa a ver um grande descolamento, né, da projeção de carreira dos homens e das mulheres. E tem estudos que mostram que as mulheres, elas são percebidas com uma 70% de probabilidade maior de ter menos flexibilidade para projetos mais desafiadores, para posições mais desafiadoras, né? E isso tudo acaba se refletindo aí numa possibilidade de promoção e desenvolvimento de carreira na direção da liderança muito menor, né? E, de novo, mais um dos fatores que segura o desenvolvimento das mulheres. De novo, também vivi isso, né, por experiência própria, vi muitas mulheres, amigas, colegas, que tiveram filhos, terem um impacto negativo nas suas carreiras. Mas a minha experiência, assim, quando eu estava grávida da minha primeira filha, de 7 meses, barrigão, fui para os Estados Unidos, fui para o Vale do Silício fazer lá o pitch da nossa primeira grande rodada de investimentos do Nubank, junto com os meus sócios. E foi uma grande novidade para muitos dos investidores que estavam ali, ver uma mulher grávida, né, naquela posição. Mas claro que isso sinalizou para eles o quão comprometida eu estava com esse projeto, né? O quão importante isso era na minha vida, se eu estava disposta a fazer aquilo daquela maneira, né? Então, eu costumo dizer aí que a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do planeta Terra, né? Eu vivi isso e posso afirmar que a maternidade traz pra gente aí muitas qualidades, né? Muitas competências que eu mesma não tinha desenvolvido antes. E como que a gente muda esse quadro, né? Como que a gente consegue aí mais mulheres, né, avançando na direção de posições de liderança? E, gente, precisa ser intencional, precisa ter um movimento, de fato, da gente desafiar a maneira como as coisas sempre foram feitas, né, historicamente, a gente repensar os nossos processos de maneira a retirar os vieses, né, e de mostrar para as mulheres que sim, elas têm esse potencial, que elas são bem-vindas, que elas são acolhidas e que a gente quer ver o progresso delas para posições de liderança, né? Isso acontece com revisões de processo, com revisões de linguagem que a gente usa. Isso vale, gente, para todos os recortes de diversidade, né? Isso vale para gênero, para orientação sexual, isso vale para raça, né? Para todos os recortes aí que a gente gostaria de ver mais bem representados nas empresas, né? E tem uma questão também, gente, de se comprometer e incentivar a formação e a educação das meninas, né? Em muitos lugares no mundo, ainda tem países onde as meninas não têm a mesma oportunidade sequer de ir para a escola, né? Aqui no Brasil, não tem esse gap tão grande nas idades mais jovens, né, no acesso educacional. Mas quando a gente chega na faculdade, por exemplo, esse gap já começa a aparecer, principalmente em carreiras ligadas a finanças, ligadas à tecnologia. Isso também está muito relacionado com o fato de a maioria dos lares serem chefiados por mulheres, né? Isso também se agrava quando a gente olha o recorte racial, né? Quando a gente fala de mulheres negras, né? Mais de 90% das mulheres ainda são as grandes responsáveis aí pelos afazeres domésticos, o que acaba competindo, né? Com a carreira e com a vida profissional dessas mulheres. Então, tem um papel muito importante nosso como sociedade de dividir melhor, né? Cada um dentro da sua família, dentro dos seus combinados,
mas os papéis para que as mulheres que querem, né, se desenvolver nas suas carreiras possam ter essa oportunidade. E por fim, gente, uma vez que essas mulheres estejam nas empresas, né, a gente precisa de um ambiente inclusivo. Não basta só a gente trazer essa diversidade, mas quando a gente está com essas pessoas dentro das organizações, elas precisam sentir que elas podem ser elas mesmas, né? E a inclusão, ela passa por uma porção de medidas, mas principalmente por a gente sinalizar, né, que essas mulheres são bem-vindas, a gente ter espaços de troca, né, grupos de afinidade onde elas possam se ajudar, trocar experiências e mostrar o que ajudou em cada uma das suas trajetórias, que pode ser comum com outras mulheres, né? E uma coisa que eu sou bastante fã são programas de mentoria. Eu não tive essa oportunidade de ter mentores ao longo da minha carreira, só recentemente eu pude aí contar com uma mentora que se tornou uma amiga, né? Mas eu já fui mentora de muitas mulheres, né? Dentro e fora do Nubank. Então é algo que a gente pode e deve sim fazer, né? Para ajudar que a trajetória aí de desenvolvimento de liderança de tantas mulheres seja menos difíceis do que as nossas foram. Por meio de novos exemplos, o desenvolvimento de mulheres e programas de mentoria, etc., a gente consegue ter mais referências, mais exemplos e quebrar esse ciclo vicioso e criar um círculo virtuoso, né, de mulheres se ajudando e de mais e mais mulheres ocupando esses espaços de liderança. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo, né? E que essa mensagem chegue aí para todas as mulheres. Então, se você tem uma mulher na sua vida, se você é uma mulher, compartilhe com as amigas, com as irmãs, com as primas, com as tias, as mães, né? As sobrinhas, para que a gente, de fato, se ajude muito mais para ter mais representatividade e mais mulheres na liderança nas organizações. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo e suas sugestões aí de temas para as próximas edições. Até a próxima!